de vários lugares da nossa nação, e representando a Igreja de Jesus Cristo aqui, né? A igreja, como o pastor Juvencio falou, não é uma denominação, né? Deus só tem uma noiva, não tem várias noivas, só tem uma noiva. Podemos ter várias denominações, mas somos um corpo, membro de um só corpo. E é isso que nos une, né? Cristo Jesus nos une. O desejo do meu coração é que nós possamos nos tornar homens bíblicos, né? Esse ano tem mexido bastante comigo, essa questão de levar os homens para a palavra de Deus, né? Coloquei como objetivo ler a palavra 4 vezes esse ano, e porque eu também preciso. E eu queria, a meditação dessa manhã é sobre Romanos 11, né? Eu me chamo Marcos Paul, sou casado com a Gladys, vai fazer 30 anos agora em junho. Tenho uma filha de 23 anos e, pela graça e misericórdia de Deus, sou diretor do Ministério Semene e Hombridade aqui na Universidade da Família, responsável pelo currículo. O curso mais conhecido, Homem ao Máximo, é um discipulado para homens, para voltar os homens para a palavra e levá-los a serem semelhantes a Cristo Jesus. Esse é o foco de todo o currículo, é caminhar, porque nós, homens, não podemos andar sozinhos. Nós temos que ter um ambiente de confissão, mas também um ambiente que gere a presença de Deus. As nossas conversas precisam estar mais voltadas para as coisas de Deus, e não somente para os recursos financeiros, ou o nosso esporte, ou qualquer outra coisa, mas nós precisamos estar mais voltados ao Senhor. Eu estava ouvindo uma reportagem, né, ontem, sobre a Europa. A Europa hoje ela tem menos, segundo o que a pessoa falou, de 2% de europeus, porque os europeus não querem mais ter filhos, e os muçulmanos estão crescendo porque eles querem ter filhos, e eles ensinam os seus filhos os princípios que eles acreditam. E a Bíblia fala aqui, por que eu estou falando isso, né, gente? Porque nós somos homens, então estamos falando aqui com os cabeças, com aqueles que lideram a sua casa ou deveriam liderar a sua casa. E o nosso papel maior da nossa vida é transmitir o amor de Deus, a palavra de Deus para os nossos filhos. Uma boa profissão é importante? Sim, é importante. Mas uma boa profissão, um bom futuro financeiro sem Jesus é zero. Então, nós precisamos voltar para a palavra. Eu quero ir para Romanos, que foi solicitado, e eu li algumas vezes esse capítulo, né? E ele começa falando do remanescente de Israel. Ele fala assim, pergunto, pois acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias chamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura? Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os seus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. Qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram o joelho diante de Baal. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. E pela graça, não é mais pelas... Por aqui, não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Quer dizer, então, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhe deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver, e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa deles se transforma em laço de armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver as suas coisas, as suas costas fiquem encurvadas para sempre. Queria só dar uma paradinha aqui, irmãos, porque esse texto explica bem claro para a gente que Israel era a nação escolhida. Aí ele cita um exemplo para a gente de Elias, achava que ele estava sozinho. Aí Deus falou assim, eu separei 7.000 que ainda não se dobraram. Uau. A pergunta que eu faço é, nós estamos em qual grupo? Porque às vezes, irmãos, a gente olha pelo pertencer à nossa igreja, a igreja que eu e você congregamos, e a gente já se acha dentro do grupo. Os judeus
fazem parte da nação eleita. Ele vai falar um pouquinho mais à frente aqui nesse capítulo sobre isso. Mas eles rejeitaram Deus. Como é que nós rejeitamos Deus, irmãos? Quando nós não andamos conforme a sua palavra. Quando nós agimos no dia a dia nosso como homens, fora da palavra. A gente sai do culto e no outro dia a gente tira uma meia nota para fechar um negócio. A gente sai do culto e continua vendo pornografia. Sai do culto, continua mentindo. Sai do culto e não compartilha absolutamente nada em casa com os nossos sobre aquilo que Deus falou aos nossos corações. Mas estamos dispostos a falar do time que torce a semana inteira. Ou seja, está rejeitando, como foi, tá com o espírito de atordoamento, os olhos não veem, estamos dentro, estamos inseridos, estamos no meio, mas não estamos enxergando. E é muito fácil eu enxergar isso na vida dos outros irmãos. Por isso que nós precisamos olhar para dentro do nosso coração. Porque a palavra de Paulo aqui, ele fala assim, eu sou filho da tribo de Benjamim. Ok? Aí a gente vai um pouquinho mais para frente, ele fala da rejeição, porque eles rejeitaram o Senhor, e aí veio alcançar a gente como gentios, para ser, pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será da sua aceitação? Olha só, a rejeição, nós vivemos hoje, acho que historicamente, na nossa nação, um levante, porque antes era um levante contra os evangélicos, os próprios católicos, por causa da religiosidade. Mas hoje é por aquilo que a gente crê, porque está incomodando isso. O sistema está incomodando. Então, olha só. O que será de aceitação se não vida dentre os mortos? Olha só, vou repetir, tá, irmãos? Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação se não vida dentre os mortos? Ou seja, aquilo que está rejeitado vai tornar, é vida dentre os mortos. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. E se a raiz é santa, os ramos também serão. A raiz, ela é santa, porque ela vem do Senhor. Aí ele vem, olha só. Se algum ramo for cortado, e você sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você que sustenta a raiz, mas da raiz a você. Isso aqui é muito relevante, irmãos. Por quê? Porque isso aqui está falando do nosso orgulho. Muitas vezes eu e você achamos que somos melhores, não é nós que sustentamos. Se a gente tirar Jesus da igreja, a igreja morreu, irmão. Você pode ter PhD, doutorado, mestrado, pós-doutorado. Se nós tirarmos Jesus, não é nós que alimentamos, a igreja é alimentada pela raiz, e a raiz é Jesus. Então nós precisamos voltar para Cristo, nos direcionar para Cristo. Eu gosto muito quando o Sr. Jorge, que é o fundador da Universidade da Família, fala, ele fala assim que não existe vida secular, irmão. Não existe uma vida secular. Ou nós estamos com Cristo, ou nós estamos sem Cristo. Então, se eu e você trabalhamos fora do contexto da igreja, trabalha numa profissão qualquer, nós precisamos entender que lá nós somos esse ramo enxertado em Cristo para exalar o bom perfume de Cristo. Por isso que Paulo já começa o texto de capítulo 11 falando que ele tinha separado 7.000 que não tinham se dobrado. A questão que eu pergunto é para mim e para você, nós estamos em qual grupo? É Jesus que é a raiz, a glória para ele, a essência vem dele. Então eu e você precisamos voltar para ele. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado? Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Olha só que interessante. Então, por nós termos sido enxertados, nós não somos melhores. Mas nós precisamos entender que fomos privilegiados. Então, não vamos nos orgulhar por isso, mas ser gratos. Senhor, obrigado.
Obrigado porque nós somos alcançados pela sua graça, alcançados pelo teu amor. Os nossos pecados foram perdoados. Ajuda-nos, Pai, a exalar o teu bom perfume. Pois, no versículo 21, pois se Deus não poupou os ramos naturais, tampouco nos poupará. Olha só. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. Irmãos, nós vivemos o tempo da graça. Deus derramou sua graça através do seu Filho amado Jesus Cristo. Ele veio, cumpriu o papel. Irmãos, eu arrisco dizer que eu e você não conseguimos dimensionar o que Jesus fez. Porque ele sai da sua glória. Se Paulo escreve assim, dizendo que o olho não viu, o coração não sentiu, a mente não imaginou aquilo que está preparado para nós, imagina Jesus que veio de lá. Ele conhece tudo que tem lá. Ele se humilha e se faz homem. Aí ele passa por todo o processo de humilhação antes da cruz e ressuscita para que eu e você pudéssemos ser reconectados com o Pai. E aí Paulo está dizendo assim, portanto, considere a bondade de Deus, mas também a severidade de Deus, porque Ele é santo. Então eu e você fomos enxertados, eu e você recebemos Cristo Jesus. Agora eu tenho que entender que eu morri, por isso que é o batismo. O que o batismo significa? Que eu e você morremos para este mundo. Vocês devem ter passado por Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8, ele fala bem claro sobre isso. Por isso que eu amo tanto quando a gente vai para o currículo, por exemplo, Semeia e Hombridade, que a gente vai ensinando os homens a se desmamar do mundo e se grudar com Cristo. Eu preciso ter um processo para que esse meu jeito de ser, vamos colocar aqui, né, brasileiro, fique na cruz, porque o meu jeito tem que ser cristocêntrico. Eu preciso adaptar minha vida a Cristo. E ele está dizendo isso para mim e para você. E ele continua o texto dizendo assim, de outra forma, você também será cortado. Quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Olha que graça maravilhosa, mano. Ou seja, mesmo que eu e você venhamos a errar, venhamos a deslizar, pela graça de Jesus, pelo amor de Jesus, a Bíblia está dizendo que eu e você podemos ser enxertados de novo. Ou seja, nós falhamos, nós erramos, mas o escritor aos Hebreus diz que nós temos um advogado. Agora, irmãos, qual que é a minha preocupação? Conosco, com nós homens. Deus não nos fez para ficarmos caindo e levantando, caindo e levantando, caindo e levantando, caindo e levantando. Deus nos fez para que eu e você pudéssemos ter uma vida firme, constante, abundante nele. Por isso que eu e você não podemos andar sozinho. Por isso que eu e você, quando enfrentamos o desafio, nós precisamos pedir uma ajuda. Juvencio, eu preciso conversar com você, vamos tomar um café. Cara, eu estou me sentindo assim, eu estou sendo tentado nessa área, uma menina está fazendo isso comigo, o que que eu faço? O Edin Cole escreve no curso de Comunicação, Sexo e Dinheiro, algo que para mim foi muito interessante. Por quê? Porque o cara liga para ele e fala assim, Edwin, cara, eu estou sofrendo uma tentação sobre pornografia, assim, assim, aí numa conversa, eles chegam ele chega e diz, o que está acontecendo, o que está influenciando, se é um outdoor, se você está isso e aquilo. Assim, a única coisa é a secretária que está trabalhando, que está vindo com uma vida, com uma roupa sensual, ok? Ela mudou completamente o comportamento, ela não era assim, ela está numa uma forma assim, ele deu 4 opções para ele. Primeira opção, ele falou assim, demite ela. Segunda, vai lá, chama mais uma pessoa e vai conversar com ela. Ela não era uma cristã, não era casada, ela precisa ser confrontada, mas vai com alguém. Terceiro, peça a demissão. E quarto, transe com ela. Cada ação tem uma consequência. E ele decidiu pedir demissão. Por quê? Porque a vida espiritual dele, a vida relacional dele com a esposa era mais importante que o trabalho. Por isso que considera a severidade de Deus. Por isso que eu considero o amor de Deus. Eu e você precisamos ser esse homem que toma decisões. Porque se eu amo Jesus, irmãos, a nossa vida é tão curta, ela é tão passageira,
que a coisa mais importante que eu e você vamos passar e deixar é Cristo. Meu pai já foi em 2009, mas uma das coisas mais relevantes que ele colocou na minha vida foi a fé em Jesus Cristo. Então nós fomos enxertados, agora nós somos chamados de filhos. Aí vem no versículo 25, ele fala assim: irmãos, não quero que ignore esse mistério, desculpa, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou o endurecimento em parte, até que chegue à plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião um redentor que desviará de Jacó em piedade. E este é a minha aliança com ele, quando eu remover os seus pecados. Nós fomos escolhidos, queridos. Antes da fundação do mundo, lá em Gálatas 3:29, Paulo escreve aos Gálatas falando assim: se vocês sois de Cristo, vocês são descendentes de Abraão e herdeiros da mesma promessa. Cristo Jesus nos faz agora, mesmo sendo um ramo, ok, que é aqui adotado, nós fomos adotados por Cristo, mesmo que não seja um amo original, nós fomos colocados no tronco, na raiz que é Cristo Jesus. E então eu e você precisamos agora realmente nos converter, não no sentido de conversão do coração, porque com o coração você crê e com a boca que confessa que é Cristo, mas com o comportamento nós revelamos Ele. Entendeu, irmãos? Então, com o coração eu creio, com a boca eu confesso, com o meu comportamento eu revelo. A questão é, porque ele começa o texto dizendo assim para mim e para você: eu reservei 7.000 que não se dobraram. E eu quero estar dentro desses 7.000. E eu espero que eu e você estejamos dentro desses 7.000 que não se dobram, irmãos. Aqui é dobra a Baal. Hoje em dia é dobra, irmãos, para a religiosidade, dobra para os pecados financeiros, para a idolatria, para a cobiça, para a imoralidade, para tantas outras áreas. Deus não nos chamou para nos dobrarmos. Quando eu olho para Ananias, Misael e Azarias, três jovens, uma multidão de pessoas se dobraram perante aquela estátua. E eles não se dobraram. E o rei fica indignado. Você conhece essa história? Aquece a fornalha 7 vezes. E eles falam assim: saiba tu, ó rei, que o nosso Deus tem condições de nos livrar da fornalha, mas mesmo que ele não nos livre, nós não nos dobraremos. Uau. Nós não vamos nos dobrar. Nós pertencemos a ele. Nós somos dele. Nós somos nação eleita, sacerdócio real, povo adquirido por Deus, para que nós venhamos a exalar, irmão, você é o homem da casa. O Edin Cole fala que o problema da casa é o homem, mas a solução da casa também é o homem. Mesmo o texto acima, mesmo que você saiu, ele fala assim, ele tem capacidade de te enxertar novamente. Ele consegue colocar e enxertar eu e você novamente. E aí eu quero ir para o final desse capítulo, que eu acho que ele fecha de uma forma muito interessante, porque ele fala assim, ó, quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Olha, honra a Deus aos patriarcas. Daí ele vem o 29, presta atenção bem, irmãos. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Deus te deu dons. Deus te deu um chamado. Deus te deu talentos, eles são irrevogáveis. Ele deu, porque não é aquele que dá e tira. Agora, eu preciso andar no temor do Senhor, porque senão eu me escondo atrás do meu dom, mas o meu caráter não está comprometido. Eu continuo tendo os dons, porque Deus deu o dom para você. Olha o que a Bíblia está falando. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis, assim como você, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia graças à desobediência deles. Assim também agora, se eles se tornam desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer para com todos a misericórdia.
Uau! Então, eu quero fechar com uma historinha que eu li no livro, e depois a gente termina os versículos aqui. Nosso tempo está chegando ao fim. E tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Eu li um livro, né, do John Bevere, e esse livro ele conta a história de um pastor muito renomado que, infelizmente, caiu em pecado de adultério e caiu no pecado de finanças e foi preso. E ele tinha lido um outro livro do John Bevere e mandou uma carta convidando John Bevere para ir visitá-lo na prisão. E quando ele estava visitando ele, eles conversaram, tal, tinha 90 minutos para conversar. E o John Bevere perguntou para ele assim: Poxa, você pregava com tanta ênfase, você arrebanhava as pessoas entregavam sua vida para Jesus, você tinha uma eloquência. Quando que você perdeu o amor por Jesus? Ele falou assim: Eu nunca perdi o amor por Jesus. Como que não, cara? Olha o que você fez. Você traiu sua esposa, você roubou dinheiro, você fez isso, você aquilo, você fez isso, tal, tal, tal. Você está aqui hoje preso, cara. Como você não perdeu? Eu falei assim: nunca perdi o amor por Jesus. Eu sempre fui apaixonado por Jesus. O que eu perdi foi o temor a Deus. Uau! Por quê? Porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Mas é o temor a Deus que é o princípio da sabedoria. Por isso que a Bíblia fala assim: fiz isso no teu nome, fiz aquilo no teu nome, fiz aquilo no teu nome, fiz aquilo no teu nome. Deus não diz que ele não fez. Ele simplesmente fala assim: eu não vos conheço. Irmãos, eu não estou aqui para apontar o dedo, mas o Evangelho de Jesus Cristo é muito real, é muito sério. Então, eu preciso estar com o dom revestido da unção, da humildade, da simplicidade, entendendo que eu só estou fluindo, eu só estou fazendo, eu só estou produzindo, Deus só está tendo a misericórdia de me fazer produzir para o reino, porque eu estou enxertado na videira que é Cristo. Eu desenxertei, eu saí. E o que que faz sair? É o orgulho, é a altivez, é a soberba. E olha só que interessante. Interessante que esses dias eu ouvi um negócio bem interessante, né, irmãos? Olha, Deus não rejeita, lá no céu vai ter prostituta, vai ter enganador, vai ter isso, vai ter um monte de coisa, mas não vai ter soberbo, porque Deus resiste ao soberbo. Porque o soberbo não reconhece que peca, não reconhece que está orgulhoso, não reconhece que pecou, não reconhece que fez. Deus resiste. Agora, Gente, estou lendo a Bíblia toda novamente, né, em 3 meses. Aí, quando você vê Manassés, tudo que ele fez, e depois ele se arrepende. Ele se volta para o Senhor e Deus enxerta ele de novo. O desejo do meu coração é que eu e você sejamos homens constantes. Não caminhe sozinho. Se junte a um grupo. Não estou aqui para vender o produto, não, tá, irmãos? É porque fez parte da minha vida, da minha transformação. Eu não largo isso por quê? Porque é ali que eu consigo me conectar com pessoas, eu não tenho um grupo que eu abro meu coração, porque não vai pensar, né, de repente o pastor Juvencio aí não tem problema, não tem tentação, mas eu, infelizmente, eu preciso de ajuda de outras pessoas, preciso do socorro, porque eu não quero ser desconectado do tronco, entendeu, irmão? Eu quero estar conectado, eu preciso de você, eu preciso da sua oração, eu preciso do seu ouvido, eu preciso da sua compaixão, eu preciso do seu abraço. Nós precisamos caminhar juntos, porque juntos nós somos mais fortes. Ele termina com um hino de louvor a Deus, diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e inescrutáveis os teus caminhos. Quem conhece a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Uau! Amém. Pode orar, pastor. Posso. Pai, nós estamos na tua presença nesta manhã. Senhor, qual é a área da nossa vida que que proporcionou o afastamento da conexão contigo? Oh, Deus. Deus nos livra de pensarmos que estamos conectados porque estamos fluindo, que os dons são irrevogáveis, mas Deus não nos deixa fazer como Sansão, Senhor,
que se levantou mais uma vez, mas ele não sabia que o Espírito de Deus tinha se retirado dele. Mas dai-nos um coração humilde, Senhor. Um coração disposto a se arrepender. Um coração disposto a pedir ajuda. Um coração disposto a se reconectar ou se manter conectado. Um coração cristocêntrico. Pai, se o Senhor fizer grandes coisas em nós e através de nós, que em todos os dias da nossa vida nós venhamos a reconhecer que só estamos fazendo, só estamos produzindo, só estamos fluindo, é porque nós estamos enxertados na oliveira que é Cristo Jesus. Guarda o nosso coração da arrogância, da soberba, mas dá-nos também um coração ousados para falar o teu amor. E que o nosso testemunho, o nosso comportamento, o nosso estilo de vida reflita a glória de Deus, Pai. Quero abençoar esses homens, Pai. Coloca nos seus corações um desejo ainda mais ardente. Eu quero parabenizá-los porque 6 da manhã eles estão aqui, porque estão te colocando como primícia, Senhor. E eu oro, Pai, para que neste dia o Senhor se revele a ele, a tua palavra continue reverberando os seus corações, para que nós possamos sacudir essa nação através de Jesus Cristo. Jesus é a resposta para a nossa nação. Jesus é a resposta para a nossa cidade. Jesus é a resposta para o nosso estado. Então nós nos colocamos à tua disposição e nos faça com que estejamos conectados aqui a cada dia. Quero abençoar esses homens e faço isso em nome de Jesus. Amém. E não esquece, Trindão, graças a Deus que você é um homem, viu? Amém. Essa palavra foi sentido por você, dá um amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Ai, meu Deus, coisa boa demais. Amém. Ô, pastor, que palavra cirúrgica para os corações dos homens, né? 92 homens sendo realmente uma espada entrando assim, dividindo medula e osso, né? Uma palavra mansa, doce, mas que entra dentro da nossa alma para nos transformar, né? Homens não andam sozinhos, né? Vou lhe contar uma boa notícia, pastor. Aqui em Fortaleza, nós participamos, 60% desse grupo aqui é de legendários, nosso último censo, 40% não legendários. Todos os homens... Também sou legendário, querido. Todos os homens que sobem a montanha, nós criamos a trilha do crescimento. E na trilha do crescimento, uma das ferramentas é o Homem ao Máximo, é o Ministério Hombridade. Tem implantado aqui na igreja local, e nós direcionamos os homens a fazer todos os módulos. Aí entra Veredas Antigas, entra Aliança, entra Paz para Toda a Vida, Casados para Sempre, EFOL, do Pastor Cote. Então, a gente está sempre direcionando homens, ECR. Então, isso é a parte da trilha do crescimento, né? Amém. Porque esses homens, eles não andem só, porque homens que andam só são presas fáceis. E o senhor iniciou sobre confissão, né? O homem precisa confessar as fragilidades dele, confessar a fraqueza dele. Ele não pode ser arrancado da videira verdadeira, ele deve ser enxertado novamente através do arrependimento. E esses dias, algo assim extraordinário aconteceu, né? Um homem que nem da minha cidade que frequenta aqui o 11365, ligou, dizendo que estava muito angustiado, muito desesperado, e precisava falar comigo, precisava abrir o coração, que ele não aguentava mais, até em suicídio ele tinha pensado. Aí eu, amigo, fala para mim o que é que está te angustiando, tal. Disse assim, eu tenho um carro de confiança, peguei o dinheiro do meu patrão e usei em jogo. Gastei muito dinheiro dele. Muito dinheiro dele. E, cara, qual a monta desse valor? É muito. Eu preciso saber quanto. Mais de R$500 milhão. Mais de R$500 milhão. Amigo, você precisa renunciar a isso, você precisa confessar isso, você precisa se arrepender disso, você precisa restituir isso. Aí ele começou pela esposa, que a esposa não sabia.
E ele foi ontem, teve essa conversa com o patrão. E o patrão disse: eu vou te ajudar a me pagar o que você tirou de mim. Meu Deus, olha o poder da confissão, o poder de um pedido de perdão, o poder do arrependimento. Para ele era algo assim impossível. Eu disse: creia no poder da confissão, meu irmão. Você vai ser livre de todo esse tormento que está sobre ti, mas você vai ter a hombridade de restituir tudo aquilo que você tirou dele. Ele colocou os bens deles à disposição desse patrão, e o patrão já criou foi um cargo para a esposa junto do trabalho, para que os dois trabalhando juntos ajude que ele restitua todo esse valor. Então, meus amados, não existe erro grande, não existe pecado grande. O que existe é reconectar nosso coração a Deus, com temor a Deus, para viver a lei moral dele. É disso que nós precisamos. Pastor, gratidão pela sua mensagem, gratidão pela sua palavra, uma palavra abençoada. Possamos aí contar com o Senhor ao longo destes 365 dias, para estar conosco aqui outras vezes. São 6h35, se você precisa levar filho para a escola, fica à vontade, mas aqui a gente vai entrar agora nas perguntas e respostas. Oi, Juneri, pode falar, meu irmão, levantou a mão? Bom dia, senhores, bom dia, Juju, bom dia, pastor, graça e paz. Juju, teve 2 pontos aí que o pastor falou, que foram muito latentes para mim, né? Quando ele falou que alguns homens vão para a igreja, quando sai na segunda-feira já não prega mais o evangelho, não, aquela palavra, aquela semente não fertilizou. Então, quando eu me converti a primeira vez, em 2014, eu me converti só porque eu queria que Deus fizesse um milagre na vida da minha filha, que estava internada na UTI, e eu estava namorando com uma moça com o intuito de casar. A gente ia para o culto, mas a partir de segunda-feira, ou às vezes no próprio domingo depois do culto, a gente fornicava, porque a gente não era casado, mas eu queria mostrar para todo mundo que eu estava em corte com ela. Então eu estava indo para a igreja, a palavra não estava sendo fertilizada, ela entrava, mas não frutificava. E no dia que eu fui casar com essa moça, eu cheguei a me casar com ela, só durou 3 meses o casamento, eu cheguei até a testemunhar, dizendo que eu passei 1 ano com ela em corte, encorajando outros casais. Olha o tamanho da mentira que eu falava. E eu ia para a igreja todos os domingos, todas as quartas, mas não fertilizava a palavra. E hoje eu tenho um grupo de homem ao máximo, que eu sou facilitador. Outro ponto que o pastor falou, que não quer se desconectar do tronco. E um rapaz que vai subir a montanha agora falou assim: Júnior, a gente pode chamar o nosso grupo de Árvore da Vida? Aí eu não entendi. Eu falei: não, aqui não é grupo de PG, dessas coisas. A gente está aqui no grupo do Homem ao Máximo. Mas por quê? Porque o avatar, ele se conecta a uma árvore através do rabo. E a gente tem como se conectar com Deus através de oração. E toda vida que a gente vem para o curso, a gente se conecta com Deus através de oração. Então, isso me marcou muito, ficou muito claro hoje nesses 2 pontos que o pastor falou, que os homens têm muitas vezes vergonha até de falar o que eu estou falando, de chegar para o pastor e dizer: pastor, estou vindo para o culto, mas a palavra me ajuda, eu estou precisando de ajuda, eu queria sentir o que aquele homem sente, eu queria receber o que Deus tem preparado para a minha vida, mas eu não estou conseguindo. É porque às vezes a gente não tem coragem de romper essas barreiras e confessar. Então, quando eu confessei, depois de ter casado e ter separado, foi que eu fui confessar esses pecados que eu tinha cometido durante o tempo que eu estava na igreja e enganando a todo mundo, enganando até a mim mesmo. Verdade. Foi a mensagem, Juneri, que o pastor, a frase-chave que ele deixou: você está dentro da igreja, mas você permanece com a visão turva e com os ouvidos surdos. Você está enxertado na videira, mas o seu coração está endurecido. Seus olhos não veem e seus ouvidos não escutam. Meu Deus, é muito duro. Não somos nós que sustentamos a igreja, é Cristo que sustenta a sua vida e a sua
igreja. E um ponto-chave também foi: não existe vida secular. Onde você estiver, manifeste a glória de Deus. Porque você tem a seiva da videira verdadeira, meu irmão. Não se afaste Amém, Juju. dos caminhos do Senhor, né? Queria justificar para você também a minha ausência, que hoje, a partir de hoje, vamos estar no top. Então, esses dias, eu não vou estar participando do 365, mas em obediência ao Senhor e obediência a você, eu estou lhe dando satisfação, meu irmão. Tamo junto, meu irmão. Uma coisa que o pastor também falou, que extraiu 100% da palavra, ele não mudou nenhuma frase dele, foi: considere a bondade de Deus, mas considere a severidade de Deus. Meu irmão, de Deus não se zomba. Não dá para viver enxertado na igreja com pecadinhos, como ele falou, com meias notas, com arrogância, com orgulho, com pornografia, com prostituição. Então, assim, para se livrar, precisa ter coragem para confessar. Para se livrar, precisa antes se arrepender. Então, esse é o caminho, meus amigos, é viver essa lei moral, é viver o que Deus quer que a gente reflita e manifeste a sua glória. Você precisa ser um homem que toma decisões que manifeste a glória de Deus. Excelente mensagem do pastor hoje. Meus amigos, Oi, Neucimar, levantou a mão? Microfone. Oi, Juvencio. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu tenho uma frase que eu sempre usei, até na última visita à nossa pista, eu até falei lá com o nosso grupo que estava lá, e a frase diz o seguinte: o que me define não são as minhas palavras, o que me define é o meu comportamento. E hoje eu escutei do pastor, onde ele diz: com o coração eu creio, com a boca eu confesso, com o comportamento eu perdi, mas eu entendi que eu me revelo. Tá? E isso só vem justificar, né? Ou seja, colocar do ponto de vista, colocar dentro da palavra de Deus, da Bíblia, né? Aquilo que eu já tinha sem ter essa aproximação de Deus que eu tenho hoje, né? E essa aproximação de Deus que eu tenho hoje, ela se solidificou, e foi isso que eu busquei depois que eu subi a montanha, tá? Então, assim, é só para agradecer as palavras do pastor e esse momento único que a gente tem aqui, enriquecedor ao máximo, tá? Agradecer, parabenizar você, Juvencio, pela iniciativa, tá? E onde, como você falou hoje, homens estão sendo restaurados. Então, eu tive nos últimos, de novembro para cá, né? Eu subi um monte e no domingo que a gente voltou, era meu aniversário, 9 de novembro. De novembro para cá, eu tive um crescimento espiritual fantástico e uma paz de espírito que eu nunca tinha vivido na minha vida. Tá? É só para dar esse depoimento, Juvencio, e contribuir mais ainda com o Homens 365. Amém, amém. Ferreira Neto. Vamos lá, bem rapidinho. Bom dia a todos, graça e paz. Estava lá na CN ontem e um irmão... Não, minto. Foi na Bizu Forte lá, ajeitando o material para subir a montanha. E aí um irmão que eu já conheci há algum tempo perguntou quanto tempo de convertido eu tinha, né? Aí eu falei, expliquei mais ou menos minha caminhada e ele explicou a dele. E lá veio um insight de não importa mais o tempo. Quando alguém me perguntar isso, eu vou dizer hoje de manhã. Hoje de manhã foi minha conversão, porque todo dia essa pegada aqui, de todo dia a gente dar as primícias, todo dia a gente escolher ser o que é fora, o que a gente está vendo lá no culto. Então, a partir desse dia que foi essa semana, eu decidi, quando alguém me perguntar quanto tempo de convertido eu tenho, eu disse: rapaz, foi hoje de manhã eu acabei de aceitar Jesus novamente na minha vida. Boa referência, meu irmão. Excelente referência. Meus amigos, Pedi permissão também, que eu estou ajeitando aqui o resto das coisinhas para poder
para a É isso igreja. mesmo. Hoje já temos missão agora cedo, então amanhã a gente se encontra mais um dia aqui no Homens 365. Beijão no coração e até amanhã, meus irmãos. Beijão. Beijão. Beijo, pessoal. obrigado. Beijo, bom dia.